dia, meus queridos juvenis. Nós hoje, dia 6 de março de 2022, mais uma vez reunidos para aprendermos mais da palavra do Senhor. Mas vamos começar orando, agradecendo essa oportunidade, pedindo a bênção de Deus sobre nossas vidas. Pai amado santo, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Já te pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos que neste momento o Senhor venha atuar em nossos corações e em nossas mentes, a fim de que aprendamos mais da Tua santa e maravilhosa palavra, Senhor Deus. Fica conosco, Senhor Deus. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Hoje nós vamos continuar nosso panorama do Pentateuco e a gente vai falar a respeito do livro de Levítico e a santidade de Deus. Então, só para a gente fazer um relembrando, né, só para a gente retomar algumas ideias que já foram apresentadas nas últimas aulas, o Pentateuco é justamente os primeiros 5 livros da Bíblia. Penta, que vai dar a palavra pentacampeão ou pentágono, é justamente essa ideia de 5, e a terminação teuco é de seções, livros mesmo, né? Então, são os 5 primeiros livros da Bíblia. O livro de Levítico, ele é o terceiro livro do Pentateuco e da Bíblia também. E a autoria dele, como um dos 5 primeiros livros, é de Moisés. Então nós temos essas 3 informações iniciais que são importantes. O que é o Pentateuco? O livro de Levítico, onde ele se enquadra, né, no Pentateuco, e de quem é a autoria. Aí você pode me perguntar por que do nome. O nome ele tem a ver justamente com a finalidade do livro, ou seja, para que o livro de Levíticos foi escrito. Dentro das tribos de Israel, nós temos, que eram 12, né, nós temos a tribo de Levi, ou os levitas. A tribo de Levi, então, ficou responsável pelo templo, pelos cultos e pelo cumprimento das leis do Senhor. Então, Deus ele separou essa tribo especificamente para cuidar do serviço no templo, o culto a Deus e o cumprimento das suas leis. A supervisão, né, do cumprimento das suas leis. Então, Levítico tem a ver justamente com a tribo de Levi, os levitas. Seria o manual de instrução para todo o povo de Israel, mas que era conduzida pela tribo de Levi nesse sentido, né, de se preocupar em cumprir. A tribo de Levi que tinha essa preocupação de estabelecer a vontade de Deus no povo de Israel, o povo de Deus. Então, o conteúdo do livro de Levítico, a gente tem o relato de Moisés conversando com Deus e Deus mostrando, revelando a ele aquilo que os israelitas deveriam fazer, como eles deveriam viver, como adorar a Deus e como se relacionar uns com os outros. Então, o livro de Levítico, ele é justamente esse livro em que ele deixa bastante claro a vontade de Deus para o seu povo. E é interessante que uma das ênfases, ou seja, uma das coisas que constantemente Deus fala ao longo do livro de Levítico é sobre sua santidade e a santidade do povo. Nosso dever de imitá-lo em tudo que nós fazemos. Então, qual é a ideia, né? O santo, no termo bíblico, ele tem a ver com separação. Então Deus ele escolheu o povo de Israel, de todos os povos da terra, ele tomou ali do Egito, e nesse momento de preparação para entrar na terra prometida, para receber aquilo que Deus havia prometido, Deus ele vem e mostra e revela ao povo como eles deveriam se consagrar, se separar para ele, para viver uma vida totalmente para ele. E é interessante que são 3 coisas que a gente percebe, pelo menos, né, no livro de Levítico. Primeiro, que Deus é um Deus que revela a sua vontade. Deus, a Bíblia é a própria revelação da vontade de Deus escrita. Nós comentamos isso algumas aulas atrás. E Deus ele revela ao seu povo. Então Deus ele tem essa preocupação de dizer, de mostrar, de trazer ao povo o conhecimento de qual é a vontade dele. Nós não temos nenhuma necessidade na nossa relação com Deus de tentar descobrir sozinhos, pensando ou por
sentimentos ou porções, enfim, de qualquer outras formas, o que Deus quer. Nós podemos ir diretamente à palavra de Deus. E o livro de Levítico deixa isso muito claro. Deus, ele revela, ele mostra, ele fala qual é a sua vontade para o seu povo. Outro ponto interessante também é que Deus, ele é um Deus de detalhes. Se você começar a pegar ali o livro de Levítico e for lendo até o final, é uma leitura que é mais difícil no sentido de, porque ele vai falar de leis, vai falar de uma série de coisas, mas Deus, ele é detalhista, ele é Deus de detalhes, ele cuida para que fique tudo muito claro para o povo, não fica turvo, fica muito claro. A vontade de Deus, ela é detalhada. Deus, ele é um Deus preciso e ele tem a preocupação de mostrar para o povo qual é a vontade dele e como se portar. É interessante que muitas vezes no livro de Levítico a gente tem Deus mostrando em vários casos como aquela vontade dele se aplica. Então ele vai falar do pecado, quando ele vai tratar do pecado, ele vai tratar do pecado da pessoa individualmente, ele vai tratar do pecado do povo de uma maneira geral, ele vai tratar do pecado do rei, vai tratar do pecado do sacerdote, enfim, ele vai mostrando em cada aspecto daquela sua vontade. Então Deus, ele é um Deus de detalhe. Deus, ele revela a sua vontade, mas não só apenas revela a sua vontade, mostra aquilo que ele quer, mas ele é detalhista quando ele faz isso. E por último, para a gente encerrar esses três primeiros esses pontos importantes que a gente pode observar em todo o livro de Levítico, é que Deus, ele provê o suficiente para que nós possamos o obedecer. Então Deus, ele não só mostra a sua vontade, ele não só detalha isso, mas ele dá as condições para que isso ocorra. É interessante que quando vai falar dos tipos de sacrifício, você tem ali uma preocupação de Deus com as diversas variedades sociais. Então a família que era mais pobre tinha a pombinha, e assim por diante. Quem tinha mais condições tinha o novilho, né, o boi jovem, bezerro, para sacrificar, e sempre essa preocupação de Deus de capacitar. Ele não expressa sua vontade de qualquer jeito, ele não deixa a gente no escuro, né? Ele expressa a sua vontade, ele nos mostra como podemos viver essa vida de santidade para ele detalha isso, então ele traz as formas mais claras possíveis da gente entender o que ele quer de nós, a vontade dele para nós, e ele também capacita, ele dá condições da gente obedecer. O livro de Levíticos, então, ele é voltado especificamente para o povo de Israel, mas ainda temos muitas lições que podemos aprender dele. Então que você possa, nesse panorama do livro de Levíticos, poder ver também a graça de Deus, que é um Deus que se revela, é um Deus que cuida dos detalhes, é um Deus que capacita o povo dele desde lá do Antigo Testamento, e não é diferente para nós hoje também. Vamos agradecer, vamos encerrar. Nós te louvamos, Senhor, por mais uma oportunidade de aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Coloca a vida dos juvenis por Cristo, Senhor Deus, que o Senhor venha dirigir os passos deles, que o Senhor venha a cuidar, Pai, como o Senhor já tem feito. Cuida da família, Pai, o papai e a mamãe de cada um deles. Ajuda eles, Pai, nesse início de ano, Senhor Deus, início de ano letivo na escola. Ajuda eles com os amigos, Pai, com as tarefas de casa que eles precisam exercer, Senhor Deus. Enfim, esteja conosco, com eles e comigo, a todo momento, a cada passo. Fica conosco, em nome de Cristo Jesus te oramos, te agradecemos. Amém. Deus te abençoe.